Olá, gente, boa tarde. Então, após a correção que nós tivemos na nossa apostila, nós agora vamos para um vídeo, onde esse vídeo ele vai mostrar para vocês quais as fórmulas que a gente utiliza para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono e a soma dos ângulos externos de um polígono. Por que eu vou estar enviando esse vídeo para vocês estarem assistindo? Porque eu observei que naquela atividade que eu passei para vocês sobre o cálculo dos ângulos internos de um polígono, muita gente errou, né? Então, agora vocês vão estar assistindo a esse vídeo para tirar as dúvidas. E após esse vídeo, eu vou estar enviando uma atividadezinha para vocês de revisão, para poder vocês estarem fixando este conteúdo, tá certo? Porque houve muita dúvida, muitas pessoas erraram as questõezinhas envolvendo o cálculo dos ângulos internos de um polígono, certo? Que para você estar calculando, você pode, nesta fórmula, você pode calcular a medida dos ângulos internos, a medida de um só ângulo interno, como também, né, você pode estar calculando um dos ângulos, né, ele lhe dando a medida dos ângulos internos e você sabendo qual é a outra medida dos ângulos, certo? Então, prestem minha atenção à videoaula, eu vou estar enviando para vocês tirarem as dúvidas. Porque na avaliação que, né, a gente vai fazer, pode constar alguma questãozinha que esteja voltado para isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje temos a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Bom, pessoal, antes de nós estudarmos a fórmula que nós podemos usar para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, vamos fazer esta atividade para observarmos a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma folha de sulfite, mas você pode usar uma folha qualquer. Nesta folha, você vai traçar um triângulo qualquer. Eu vou aproveitar esta parte da folha de sulfite como base para esse triângulo e vou traçar aqui um triângulo, olha, sem colocar medidas. Vou simplesmente traçar aqui um triângulo qualquer. Agora que eu tracei esse triângulo qualquer aqui, eu vou cortar ele. Feito isso, eu vou pegar este vértice aqui e vou trazer ele aqui na base do triângulo. Percebam que ao fazer isso, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, eu vou dobrar este triângulo, unindo, olha, as vértices. Vou unir os três vértices. O que nós podemos observar aqui, olha? Unindo os três vértices aqui deste triângulo, olha, ao unir estes três vértices, qual ângulo que nós formamos aqui, olha? Qual ângulo? Um ângulo de 180 graus, ficou meio torto, mas aqui, olha, formamos um ângulo de 180 graus. Então, por isso que nós podemos falar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E com esta atividade aqui, olha, nós podemos confirmar isso, olha, unindo os três vértices, os três ângulos, então a soma destes três ângulos vai ser igual a 180 graus. Agora, vamos observar um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Vamos considerar as diagonais traçadas por apenas um dos vértices de cada um dos polígonos. No caso, eu usei o vértice A. Então, vamos observar aqui no quadrilátero. A partir aqui do vértice A, nós temos qual diagonal? A C. No pentágono, a D e a C. E no hexágono, quais são as diagonais? A E, a D e a C. Ao traçar as diagonais,
a partir de um vértice, podemos perceber que nós podemos dividir os polígonos em triângulos. Vamos observar aqui o quadrilátero. Quantos triângulos nós temos no seu interior? 2. E o pentágono, quantos triângulos nós temos aqui no seu interior? 3. E o hexágono, quantos triângulos nós temos aqui no seu interior? 4. A partir disso, nós podemos preencher aqui esta tabela. Então, vamos lá. Quadrilátero, qual o número de lados? 4. Qual o número de triângulos que nós temos aqui no seu interior? 2. O que nós vimos no experimento anterior, lá do triângulo? Nós podemos observar que um triângulo, ele vai ter como soma das medidas internas dos seus ângulos, o valor de 180 graus. Então, 180 graus é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo. Se no quadrilátero nós temos 2 triângulos, nós vamos ter 180 mais 180. Ou então, olha, 2 vezes 180 graus. Por que 2 vezes 180 graus? Porque nós temos 2 triângulos e cada um dos triângulos mede 180 graus a soma dos ângulos internos. Então, 2 vezes 180 são 360 graus. Então, os quadriláteros, a soma dos seus ângulos internos será igual a 360. Já no pentágono, vamos observar aqui. O pentágono tem quantos lados? 5. Quantos triângulos aqui ele tem no seu interior? 3. Qual a soma das medidas internas de um triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Então, nós vamos ter 180 mais 180 mais 180, ou ainda 3 vezes 180. 3 vezes 180, 540. E o hexágono? Quantos lados tem o hexágono? 6. Qual o número de triângulos? 4. Então, basta eu fazer 4 vezes 180, que vai ser igual a 720 graus. O que nós podemos observar aqui? Vejamos, olha, número de lados no quadrilátero, 4. Número de triângulos, 2. No pentágono, 5 lados. Número de triângulos, 3. No hexágono, 6 lados. Número de triângulos, 4. Então, o que nós podemos observar? Que a diferença do número de lados do polígono e o número de triângulos do seu interior é sempre 2. Então, olha, 4 para 2, 2, ou seja, 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. 6 menos 4, 2. Então, a diferença do número de lados do polígono e o número de triângulos formados no interior do polígono é sempre 2. E aí, o que nós podemos escrever aqui sobre isso? Então, nós podemos escrever a fórmula que nós podemos usar para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, considerando SI como soma dos ângulos internos, então, SI vai ser igual a N menos 2. Quem é N? O número de lados. Então, nós vimos que N menos 2 dá um número de triângulos. Olha, 4 menos 2, 2 triângulos, 2 vezes 180, 360. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Então, o número de lados menos 2 multiplicado por 180 graus. Com esta fórmula, nós podemos aí calcular, então, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. E agora, nós vamos ver alguns exemplos. E no nosso primeiro exercício, o que nós temos? Calcule a soma dos ângulos internos de um octógono convexo. Nós vimos que para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, nós podemos utilizar esta fórmula aqui. Porém, nós temos que saber o número de lados. Então, quando eu tenho aqui um octógono convexo, quantos lados tem um octógono? 8. Então, isso é importante, por quê? Porque eu vou ter que substituir aqui pelo número de lados. Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos vai ser igual a N menos 2 multiplicado por 180 graus. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 8, ó, o N, o número de lados do octógono,
menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono convexo vai ser igual a 6 vezes 180, 1080 graus. E aí, essa é a resposta. No segundo, nós temos o seguinte: calcule o valor de cada ângulo do trapézio retângulo. Então, nós temos aqui, olha, dois ângulos retos, porque é um trapézio retângulo. Cada ângulo reto mede 90 graus, já podemos escrever aqui, ó, 90 graus, 90 graus. Porém, o exercício pede o seguinte: calcule o valor de cada ângulo do trapézio retângulo. Aqui são 90 graus, aqui também, mas e esse? E esse daqui? X e 3x. Para eu descobrir, eu tenho que calcular. Para calcular o valor aqui de x, o que nós temos que saber? A soma dos ângulos internos. Por ser um quadrilátero, o que nós vimos? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, nós vamos somar os ângulos e igualar a 360 graus. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma equação do primeiro grau, onde nós vamos encontrar aqui o valor de x. Então, vamos lá, olha, 90 graus mais 90 graus mais 3x mais x. Então, 90 mais 90 mais 3x mais x, isso é igual a 360 graus. Mas e o valor de x? Então, vamos continuar a resolução. 90 mais 90, 180 graus. Mais, no caso, ó, 3x mais x mais 4x, que é igual a 360 graus. Para encontrar o valor de x, nós vamos isolar ele. Então, vamos ter aqui, ó, 4x igual a 360. O 180 aqui é mais 180, o oposto de mais 180 é menos 180 graus. Então, 4x vai ser igual a 360 menos 180, 180 graus. 4x é 180 graus. E x? X vai ser igual a 180 graus. O 4 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 4, 45 graus. Então, nós temos já o valor de x, ó, x igual a 45 graus. E este outro ângulo aqui, este outro ângulo é 3x. Então, nós vamos ter 3 vezes 45 graus, que é igual a 135 graus. Então, o exercício pediu o quê? Calcule o valor de cada ângulo do trapézio retângulo. 90, 90, 3x, 135 graus e x, 45 graus. E vamos para o terceiro exemplo. E no terceiro exemplo, nós temos o seguinte: calcule a medida de cada ângulo interno do polígono regular apresentado em cada item. No item A, um triângulo. No item B, um dodecágono. Veja que agora está pedindo a medida de cada ângulo interno do polígono regular. Não está pedindo a soma dos ângulos internos. E quando pede a medida de cada ângulo interno do polígono regular, nós temos que saber o que é um polígono regular. O que é um polígono regular? É aquele polígono onde os seus lados possuem a mesma medida e os seus ângulos internos também possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. No caso do triângulo, é fácil de resolver. Por quê? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Quantos ângulos internos um triângulo tem? 3, que é o mesmo número de lados. Então, para calcular cada ângulo interno de um triângulo, o que nós podemos fazer? Pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, que é o mesmo número de ângulos internos. E aí nós vamos ter que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Um triângulo tem quantos lados? 3. 180 graus dividido por 3,
60 graus. Então, a medida de cada ângulo interno deste triângulo, que é um polígono regular, vai ser igual a 60 graus. Porém, do dodecágono, um dodecágono tem quantos lados? 12 lados, ok. Se ele tem 12 lados, nós já sabemos qual é a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Não. Então, para nós descobrirmos a medida de cada um deles, primeiro nós temos que saber a soma. Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono vai ser igual a n, que é o número de lados, menos 2, multiplicado por 180 graus. Então, por isso que é importante saber o número de lados de cada polígono. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 12, que é o número de lados, menos 2 multiplicado por 180 graus. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 12 menos 2, 10. 10 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 10 vezes 180, 1.800 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800 graus. Se eu quero saber a medida de cada ângulo interno do dodecágono regular, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos e vou dividir pelo seu número de lados. Então, nós vamos ter 1.800 dividido por 12. 1.800 dividido por 12 vai ser igual a 150 graus. Então, a medida de cada ângulo interno de um dodecágono regular vai ser igual a 150 graus. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com os exemplos e gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando e estudando este conteúdo. Muito obrigada e te aguardo na próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje temos a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Hoje então nós vamos estudar a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a soma dos ângulos externos, vamos chamar de SE, soma dos ângulos externos, de um polígono convexo é igual a 360 graus, tá? Mas por que nós podemos falar que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360 graus? Nós temos aqui um pentágono, que é um polígono convexo, e nós vamos fazer algumas observações nele para chegar a esta conclusão aqui. Então vamos lá. Vamos observar quais são os ângulos internos deste pentágono. Então nós temos aqui os ângulos internos A, B, C, D e E. E agora, quais são os ângulos externos? Para nós observarmos os ângulos externos, nós vamos prolongar aí cada um dos seus lados. Então, vamos lá. O lado AE, eu vou ter este ângulo que eu vou chamar de Azinho. O lado AB, este ângulo que eu vou chamar de Bzinho. O lado BC, este ângulo que eu vou chamar de Czinho, o lado CD, este ângulo que eu vou chamar de Dzinho, e o lado DE, este ângulo que eu vou chamar de Ezinho. Se nós observarmos aqui, todos eles, a soma do ângulo interno com o externo vai ser igual a 180 graus. Então, olha, a soma do interno com o externo forma aqui, olha, um ângulo de 180 graus. Então, essa já é uma observação, olha, a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos vai ser igual a 180 graus multiplicado, se nós estamos observando um polígono, multiplicado aí pelo número de vértices. O número de vértices é o mesmo número de lados, então vamos colocar aqui, ó, multiplicado por N. Se aqui nós temos 5, olha, um pentágono tem 5 lados, então ele tem 5 vértices, A, B, C, D e E. Se fosse um hexágono, teria 6. Se fosse um triângulo,
3 e assim por diante. Então, o que nós podemos observar? Que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos vai ser igual a 180 multiplicado por n. Porém, eu não quero saber a soma, eu quero saber apenas a soma dos ângulos externos. Na aula anterior a esta, nós estudamos a soma dos ângulos internos. E aí nós vimos que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a n menos 2 multiplicado por 180 graus. Então, no lugar aqui, olha, do SI, o que nós vamos colocar? N menos 2 multiplicado por 180. Vamos lá, olha. N menos 2 multiplicado por 180. Continuando aqui a nossa equação, mais SE igual a 180N. 180 vezes N, 180N. O que nós temos aqui? Olha, nós temos uma multiplicação, n menos 2 multiplicado por 180. Nós vamos resolver esta multiplicação fazendo a distributiva. N vezes 180, 180n. Menos 2 vezes 180, menos 360. E permanece o restante, mais SE, que é igual a 180n. Eu não quero achar o SE. Então, eu vou isolar ele, vou deixar ele sozinho, que é a soma dos ângulos externos. Vai ser igual, quem está aqui depois do igual? O 180n. Este 180 aqui, ele é positivo. O positivo ele é mais 180. O oposto de mais 180, menos 180n. Aqui eu tenho menos 360. O oposto de menos 360, mais 360. O que aconteceu aqui? Olha, soma dos ângulos externos vai ser igual a 180n menos 180n mais 360. Mais 180n menos 180n, zero. Sobrou quem? 360. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360 graus. Por isso que a soma dos ângulos externos de um triângulo, de um quadrilátero, de um pentágono, de um octógono, enfim, de qualquer polígono convexo, a soma dos seus ângulos externos vai ser igual a 360 graus. E agora nós vamos para os exercícios. E no primeiro exemplo nós temos o seguinte: calcule a medida do ângulo externo de um decágono regular. A primeira coisa que nós temos que saber aqui é o que é um decágono regular. Um decágono é um polígono que possui 10 lados. Quando ele é regular, significa que esses lados possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Se os seus lados possuem a mesma medida, os seus ângulos internos também possuem a mesma medida, ou seja, também são congruentes. E, consequentemente, os ângulos externos também irão ter a mesma medida, ou seja, serão congruentes. Nós queremos saber o quê? A medida de um desses ângulos externos. Calcule a medida do ângulo externo de um decágono regular. Então, o que nós queremos saber aqui? A medida de um ângulo externo. E aí, a medida de um ângulo externo vai ser o quê? A soma dos ângulos externos sobre n, ou seja, dividido por n, que é o número de lados. E aí nós temos como resolver? Sim, por quê? Porque nós vimos que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360 graus. Então, o que nós podemos fazer? Ângulo externo vai ser igual a 360 dividido por n. Quem é o n? O número de lados. É um decágono. Quantos lados ele tem? 10. Então, nós temos 360 graus dividido por 10, que vai ser igual a 36 graus. Então, qual é a medida de um ângulo externo de um decágono regular? 36 graus. Agora, no segundo exemplo, nós temos o seguinte. Um ângulo externo de um polígono regular mede 15 graus. Qual é o número de lados desse polígono? Então, vejamos, nós temos o ângulo externo, que é igual a 15 graus. Qual é o número de lados? O que nós queremos saber? O número de lados, o n. Então, nós podemos usar esta fórmula aqui para calcular. Por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos externos
é igual a 360 graus. Então, basta substituir os dados que o problema deu nessa formulazinha aqui, olha. O ângulo externo vai ser igual à soma dos ângulos externos. Então, um ângulo externo vai ser igual à soma dos ângulos externos sobre n, dividido pelo número de lados. Então, substituindo, olha, eu tenho aqui o valor de um ângulo externo, que é 15 graus. Isso vai ser igual a soma. Quem é a soma? 360 graus. Sobre quem? N. N é o número de lados que nós queremos descobrir. O que nós temos aqui? 15 igual a 360 graus sobre N. Se nós observarmos aqui, nós temos uma igualdade entre duas razões. Que número que eu tenho aqui embaixo do 15 que não aparece? O número 1. Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Se numa proporção eu tenho 3 valores e quero descobrir um, para descobrir este valor, eu posso fazer o quê? A multiplicação cruzada, que é a propriedade fundamental das proporções. Fazendo a multiplicação cruzada, eu encontro o número de lados. Então, nós vamos ter 15 vezes n, 15n, que é igual a 1 vezes 360, 360. 15n é 360 e n vai ser igual a 360. O 15 está multiplicando, vai dividir, a operação inversa é a divisão. N vai ser igual a 360 dividido por 15, 24. Se você não souber fazer mentalmente, faz lá no cantinho, no rascunho, depois coloca a resposta aqui. Então, o número de lados deste polígono vai ser igual a 24 lados. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada e te aguardo na próxima aula.